Lula diz que Olavo tem razão e mídia concorda com a extrema-direita, com alguns aninhos de atraso. Talvez até a própria esquerda esteja cansada da hipocrisia da esquerda, e a esquerda hipócrita denuncia a própria hipocrisia, de maneira autofágica, e que termina de uma forma muito estranha, também expondo as hipocrisias da direita da moral burguesa, ou algo que o valha. Do número de padres progressistas e possivelmente gays ao conservadorismo cristão renascendo, do Lula atribuindo razão ao Olavo, a prisões injustas de velhinhos e velhinhas que protestavam no 8 de janeiro. O programa de hoje trata sobre isto e muito mais. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, a nossa indisciplina. E para falar sobre estes assuntos aí, né, nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que Carlos de Freitas. Opa! Ele mesmo, Diferente, né? É Felipe Trielli. Olá! O único aqui que veio com roupas de cores diferentes dos demais. Um pedido, não direi uma exigência, porque nunca exigiu muita coisa, mas um pedido do editor que a gente nunca acata. Exato. Porque é tudo monocromático. monocromático. E Luiz Marnoto, que está monocromático assim como eu. Né? Isso, hoje tá assim, cinza e preto, tom sur tom. E eu só tenho camisa clara porque a minha esposa compra pra mim, porque eu não gosto. Pra mim, só usava escuro. Eu tenho duas azuis que eu comprei e uma verde que o Luiz me deu. O resto é tudo... Você deu uma camisa verde pra ele? Dei uma verde Ering. clarinha. É bonita. Verde água. Diferente isso. Meio chabi. A Luana que Segue o escolheu, lógico. meio Balneário Camboriú. Brasa não. O nome do time lá. Brasa. Barra. Brasa, vai Brasa. Vai, Brasa. Diga lá. Então, vocês ficaram sabendo que o Lula, agora ele se converteu e disse que o Olavo tem razão. Olha só. Ele disse em público que ele estava lá em Barcelona, lá em algum canto desses aí, lá pra cima, num evento progressista, e ele soltou uma afirmação assim bem chocante, impactante, que é que a esquerda se tornou o sistema. Nós nos tornamos o sistema. E que ela se contentou em administrar o neoliberalismo ao invés de promover as mudanças, etc. E o Olavo já tinha falado que a esquerda petista faria isso. Então, ele tem um artigo dele que tinha sido publicado no finado Diário do Comércio, chamado Por Linhas Tortas, em que ele fala sobre como, primeiro ele faz uma introdução, dizendo que o Faoro, que é um intelectual que era um dos principais mentores do PT, Raimundo Faoro. até então, ele dá uma definição do que seria a Revolução Brasileira, em termos bem weberianos, né? E ele fala que a Revolução Brasileira não era uma revolução de uma classe contra a outra, não era o proletário contra o patrão, e sim do povo contra o estamento burocrático. E o que diabo é esse estamento burocrático? Termo criado por ele, né? Por ele mesmo. Pelo Faoro. Exatamente. Que depois o Olavo usa bastante a gente. Exato. Todo mundo usa. E esse estamento burocrático não é, ao contrário do que a palavra possa indicar à primeira vista, não é só a mera burocracia. Uhum. É aquele grupo de pessoas que entra na burocracia pública e a sequestra em prol de objetivos privados. Então, isso é o estamento burocrático. Só que aí é o seguinte, a estratégia do PT, que aceitava a tese do Faoro, era uma estratégia gramsciana, que é a estratégia da ocupação de espaços. Ocupação de espaços para quê? Para utilizá-los segundo os seus interesses. Então, por definição, eles iam virar o a estratégia do PT é se tornar o estamento burocrático e tornar a própria revolução inimiga do povo, que seria rival do estamento burocrático, oposição ao estamento burocrático. Uhum. E é exatamente o que tá acontecendo. E foi o que aconteceu. E aí aconteceu e o Lula falou, pô, tá ruim. O outro lado, e ele fala assim, com todas as palavras, como nós nos tornamos o sistema, não é de se surpreender que o outro lado se apresente como antissistema. Falei, caramba, se o Lula tivesse lido o Olavo, ele teria sido um comunista mais competente, né? Não, e isso está acontecendo, no Brasil está acontecendo assim, o Faoro. Ele coloca isso no Brasil, mas isso, no final, a gente descobriu que é uma coisa mundial, né? Porque lá nos Estados Unidos, eles até nomearam Deep State. Sim. Na Europa, o Arthur, que não está entre nós hoje, né?
Só hoje. Onde só quer hoje. que ele esteja, né? Aquela coisa. O cara morreu. Tipo, onde quer que ele esteja, que Deus abençoe. Mas ele mostra que lá na Europa aconteceu a mesma coisa, através da União Europeia e dos burocratas lá. Então, foi um movimento da esquerda mundial, né? E é engraçado que esse foro aí, que eles não chamam de foro, é encontro... como é que é o nome? Conselho. Não, eu até fiz um vertical. Ibero-americano? Não, Ibero-americano, não. é o encontro progressista do mundo. Assim. Sim. Que, para mim, foi uma junção do Foro de São Paulo com o Fórum Econômico Mundial. Sim. Que é o que a gente sempre falava e as pessoas falavam, vocês estão loucos, não sei. A gente não, o Olavo principalmente, mas... Sim. Não, e que era Lorenzo, assim... Lorenzo, que não é olavista, inclusive verdade. briga com o Olavo, falava a mesma coisa. Falava que a esquerda virou globalista. E é isso mesmo, agora eles estão vestindo mesmo a roupa. E o Lula falando com todas as letras, né? Isso que é interessante. Não, isso é uma coisa que o próprio Arthur, ele fala, baseado em outros teóricos, evidentemente, de que isso foi meio que o caminho que essa criação do estamento burocrático, do establishment, como a gente conhece, foi meio que um caminho natural das democracias liberais e um movimento das elites econômicas para sequestrar essas democracias em prol dos próprios interesses, no final das contas, né? E muitas delas através, com o intuito explícito de fazer isso através dos judiciários de diversos países. Sim. Então, e olha, tem esse problema da briga para definição de quais são os limites do judiciário, não só no Brasil. Na Europa também está rolando isso. E mesmo nos Estados Unidos. Exatamente. Então, parece que é um negócio global e é mais ou menos como o jogo funciona em democracias liberais, e isso não são só os opositores delas que dizem. Uma vez eu estava assistindo o Pedro Doria, que é uma coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Meu Deus do céu. É uma prática ascética, assim, sabe? Sim. Aguentando ali o Pedro Doria falar. Ele fala assim com certo desdém até. Eles falam aí do deep state, de não sei o quê, essa parte do Estado ali que opera, os funcionários públicos com as elites econômicas e tal, que é mais ou menos como qualquer democracia liberal funciona, né? Mostrando. Entrega. E no fundo, talvez a revolta do povo seja contra esse modelo do que chamam de democracia liberal, né? E que não é, por definição, que a democracia liberal seria na letra, né? É uma deturpação do Marx, né? Do Max Weber. Max. Deturparam o Max. Deturparam o Max. Deturparam o Max. Mas então, e é exatamente isso que a gente está vendo, e o Lula falar isso com todas as letras é muito bom pra gente, né? Porque ele fala assim, nossa, nós precisamos retomar a democracia, e a gente sabe que democracia, quando eles falam democracia, pode deles, segurar a carteira para começar e a liberdade, né? Sim. Porque a gente vê como é que se defende a democracia aqui no Supremo, por exemplo, né? Que os caras, é sempre esse discurso de defender a democracia. Então, há 5 anos, 10 anos, as pessoas não tinham essa noção tão clara de que estava ligado, esse movimento estava tão ligado, né, entre a democracia liberal, que eles chamam, Sim. e as perseguições da esquerda, né? Então eu acho que é um momento auspicioso para nós, né? Tanto é que ele fala claramente, a extrema-direita, a gente precisa lutar contra a extrema-direita, e quando eles falam extrema-direita, eles estão falando desse povo comum, né, da galera que está oposto né? ao estamento que eles se tornaram. Sim. Exatamente. Então, aí pegando o gancho, porque na verdade esse tema era meu, você roubou? Roubei na cara dura. Eu ia encaixar aí também essa, não é dissolução, mas essa confusão intelectual da esquerda, assim, porque ninguém sabe direito aonde atirar agora. O Lula acabou de provar que, nós estamos num caminho estranho aqui, né? A gente virou o estamento, a gente virou o sistema. Nós à esquerda. Né? Nós à esquerda, E eu tenho a impressão que esse movimento woke, queer, etc., eu acho que isso fragmentou a esquerda. Então aí você já tem a esquerda sindical que perdeu força, a esquerda mais radical. Então antes eram trotskistas versus stalinistas, né? E aí eu acho que ela se perdeu. Alguém que aí
um desses globalistas falou que o wokeismo foi um erro. O Larry Fink, foi só o Larry Isso, Fink. Larry Fink. O cara da Black Black Rock. Mas Ele isso falou eu acho que eu acho que a gente exagerou, né? Perdemos a Foi mão. um erro. Era um jogo de Foi um cartas, era um jogo já meio que programado, que é isso que a gente sempre está falando. Você pega lá os primeiros teóricos de Frankfurt, por exemplo, eles não negavam a cultura grega, eles não negavam a cultura clássica, eles não negavam a música, né? Eles caras faziam o quê? tinham um Eles estofo. usavam aquilo para meio que criticar o mundo burguês, que tinha se apropriado dessa cultura para transformar isso em mercadoria. Isso. Né? Chega às gerações seguintes, elas Que começam é uma crítica válida. é uma né? crítica Sim, válida, sim. eu acho extremamente válida. É o que a gente estava falando, do Walter Benjamin lá, que morreu inclusive antes de conseguir chegar aos Estados Unidos, né, e se corromper mais, ou talvez, né, entrar porque o Benjamin é um que faz análises, ele está na Alemanha, Na a Alemanha, Alemanha sim. Pré-guerra. pré-guerra, ele morre inclusive numa No Weimar tentativa de lá. fugir, ele está tentando fugir, ele acha que ele não vai conseguir, toma veneno e se mata. E você está falando quando a escola de Frankfurt foi para os Estados Porque aí Unidos. depois né? eles fogem e fazem Eles mudam o nome, inclusive. E viram grandes intelectuais americanos, orgânicos, aí criam lá o Saul Alinsky, criam vários desses caras, que vão ser subprodutos deles. Aham. Né? E essa coisa de você criticar a sociedade, os caras levaram a ferro e fogo e você começa a criticar a geração anterior, inclusive, entendeu? O cara para de escutar o Adorno para escutar o Foucault. Sim. O cara para de escutar o Foucault para escutar Márcia Tiburi. Agora está escutando o Jones Manuel. É isso aí. O que acontece é, então, só para chegar no final do raciocínio, você chega nisso, é evidente que a esquerda vai se perder, porque ela já não sabe o que adotar. Por exemplo, a esquerda brasileira, que seria uma esquerda mais sindical, mais tradicional, PCO e outros, que é uma esquerda que olha mais para essa ideia de ditadura do proletariado, o PT se juntou com tudo que é de pior da cultura woke. Entendeu? Com o que eles chamam de burguesia, Com que é o globalismo. Exatamente, né? que é justamente essa gente. Assim. E é colonialista também, né? Quer dizer, essa Colonialista, cultura colonialista. Aí eu tô Tem uma coisa Aí dos nomes, né? Porque isso é legal colocar, porque o PCO lá, o Rui, sempre fala que, porque a burguesia e não sei o quê, e a gente está falando, os liberais e os bancos, a gente está falando da mesma coisa com palavras diferentes, e não que a gente queira os mesmos com intenções métodos, diferentes. tem a mesma intenção, mas no diagnóstico, a gente está todo mundo, a esquerda, a extrema esquerda, e a extrema direita, que eles chamam, que seria mais ou menos o nosso espectro, a gente está vendo a mesma coisa. Como fazer, né, a partir daí então, tem que a uma gente coisa, diverge. cara, até os tradicionalistas esotéricos, eles falam de uma questão da inversão das castas, que são os baixa, né, que seriam os comerciantes, querendo se sobrepor aos ksatria, que são a casta guerreira, que é a casta dos governantes também, dos reis e militares, né, que é o que acontece na Revolução Francesa, que é quando os burgueses decidem se sobrepor, o poder econômico, ao poder temporal do rei, né. E até espiritual da igreja, exato. Né? Eles tiram os dois poderes superiores, né? Exato. Já havia, a tese é de que já havia acontecido essa revolução do poder temporal se sobrepor ao poder espiritual, e daí o poder econômico se sobrepõe ao poder temporal, de fato. Mas uma coisa que é curioso notar é que esses dias apareceu, você está falando da questão do aburguesamento da cultura dos antigos e tal, e eu me lembrei de uma estatística que começou a aparecer pelas internets recentemente, da inversão que teve no número de padres progressistas dos anos 60 para cá. Nos Estados Unidos, durante a década de 60 e 70, se não me engano, 70% dos padres se autodeclaravam progressistas. Hoje em dia, essa quantidade praticamente a mesma quantidade. Você vê que o gráfico ele se inverte assim. Praticamente 70% dos padres se declara conservador. E uma das possíveis causas para um número tão grande de padres progressistas nos Estados Unidos, no Brasil acho que já tem a história já é bem diferente, mas nos Estados Unidos é a forma como a moral burguesa era imposta às pessoas. Porque tinha um monte de gay que tinha medo da pressão da família para que o cara se casasse, e ele, para fugir da pressão do casamento, se intocava no seminário. E aí, você tinha um monte de padre que não acreditava. Que não estava preocupado nem com a aí, espiritualidade. acabava indo para caminhos Era uma fuga. tortuosos. Né? Exato, porque daí não precisa casar e ninguém precisa saber o que ele está fazendo por debaixo da batina. O ser humano consegue, né? A corrupção da alma não adianta. O nosso pecado original sempre vai fazer isso. E
ao contrário também, a verdade sempre vai se sobrepor. O que eu acho que foi o grande erro dos frankfurtianos ou desse movimento. Porque o que eles queriam era escarar a porra toda, né? Quanto mais bagunçado, melhor. Quanto mais confuso, melhor. Se você tem primeiro o trabalhador lutando contra o patrão, depois você começa o homem contra a mulher. Que essa não era uma ideia frankfurtiana, né? Isso é posterior. Sim. Mas como ele desconstrói tudo, com certeza você vai Mas há um erro original, que é o erro de nisso. ligar a cultura burguesa à tradição católica. Exato. Né? Foi o erro primordial da Não só a tradição dos católica, mas a própria tradição cristã. Todas as tradições cristãs. Porque ali já havia muitos anos de evangelicalismo, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é verdade. E é curioso o seguinte, é que isso é uma falha marxista, porque o marxismo ele não admite essa questão da religião como transcendente. A religião é reduzida, me parece, eu não sou um especialista em Marx, mas ela é reduzida a uma ideologia que justifica práticas materiais dentro da dinâmica do capital. Seria usada justamente para submeter as massas ao controle, enfim. O famoso ópio do povo. É o que eles chamam de... na teoria marxista, você tem a estrutura, que são as bases materiais, a superestrutura que são as coisas reais. E aí você tem a superestrutura, que são essas... Seria a moral cristã, que deixariam as pessoas com medo de fazer Exato, são as revolução. diferentes justificativas e a moral cristã pode ser uma delas. Né? Então, e aí é curioso isso, porque muitos apontam o Foucault, inclusive, como um grande ponto de inflexão para a esquerda. Porque até aí, o frankfurtiano está falando lá, olha, não existe, é verdade, esse negócio do intelectual, ficar querendo reproduzir no pensamento as coisas que ele vê na realidade é fetichismo, e o que existe de fato é uma coisa, o ponto de vista do oprimido, que tem que ser imposto, e o ponto de vista do opressor que tem que ser descartado. Olha, daí, para você seguir para a confusão total, você tem um caminho. Né? E muitos apontam o Foucault como esse ponto de inflexão, que é o momento em que os intelectuais revolucionários olham para a situação toda e falam, olha, talvez nós tenhamos que focar não na questão econômica, que era a grande dor trazida pelo marxismo, mas na questão cultural, porque a questão econômica já meio que foi voto vencido, já não dá para resolver isso aqui, o argumento econômico... O trabalhador não está infeliz. Né? Nós perdemos o argumento econômico em alguns casos, e então a questão tem que ser cultural. Eles voltam para essa história do discurso, que é o grande ponto do Foucault, que é uma ótima observação dele, inclusive, que é que o discurso cria poder. Né? O discurso gera estrutura de poder, ele cria realidades, ele não é uma mera forma de você retratar a realidade. Em certa medida, isso acontece mesmo. acaba acontecendo, porque o autorrealizável, a profecia autorrealizável, porque o cara fica falando que homem não é mulher, no final tá todo mundo falando isso, óbvio que a realidade não muda, mas as leis, por exemplo, começam a ser feitas de acordo com isso, a loucura fica grande. E eu acho que era esse o ponto que eu ia chegar no negócio que ele foi se fragmentando. Perfeito, era isso. É que chega uma hora, o que a esquerda e esses revolucionários não percebem é que existe uma força espiritual que vai agir no mundo, de uma forma ou de outra. Então, quando você degringola, por uma questão humana, de você falar, estou perdido, eu preciso de uma coisa maior, não sei o quê, a gente acaba voltando para o transcendente, para Deus, e a gente vê o que está acontecendo. É exatamente isso. Os caras puxaram tanto a corda, tanta mentira, a ponto de você falar que um homem não é um homem, pode ser uma mulher. Isso qualquer criança, mais ou menos, né, que saiba falar, já percebe que tem uma grande mentira aí. Então isso vai levar as pessoas a voltar para a realidade. Então, no final, por que vai dar tudo certo? Porque não tem como. Porque a realidade se impõe. Ela se impõe. Sim, porque é aquela ideia inicial do Goebbels, né? Que você repete a mentira tanto que ela acaba se tornando verdade, né? Só que isso não é... Não, isso não dura. Como diria o Anatole France, né? Uma mentira dita por milhões de bocas não deixa de ser uma mentira. Sim, exato. Mas, fala. Não. O que eu ia dizer é que é justamente isso, né? A verdade seja dita. O Foucault,
ele não estava nem pensando em fazer isso. Ele estava preocupado com os doidinhos no manicômio, né? Aquela coisa toda. Ele falou, pô, como é que você define quem é são e quem não é? Estão maltratando os caras e tinha, né? Sei lá, lobotomia, Realmente, terapia de algumas choque, coisas. Não, A ciência, né? Tão insensada de E ele tava fazer assim, lobotomia. O Foucault, inclusive, tava falando, galera, vai com calma com esse negócio de decisão científica aí, que eu acho que tá dando Pois é. bosta, né? Então, e aí depois alguns teóricos vão articular essas questões, vão articular Foucault com Escola de Frankfurt, com mais uns negócios... Com Gramsci e outras drogas, às vezes drogas mesmo. É verdade. E aí surgem pessoas como, por exemplo, a Judith Butler, que vai falar que quando você diz o símbolo mulher, já é por si opressivo. Você não pode ter essa definição. Ela fala, a gente vai bagunçar isso aqui para causar cisânia e a sociedade vai ficar louca, e quando a sociedade acabar, aí beleza, né? Então, e aí? Aí abre esse espaço, é o problema. Não, mas aí abre espaço para tal revolução. Para a revolução, Então, Mas, Alguém falou da escola Sim. de Frankfurt que alguém disse pro cara, eu não vou saber os nomes, que, pô, acho que a gente está pisando muito no acelerador. O cara falou, não, a gente vai transformar o Ocidente num lixo. a ideia Para essa depois abrir. mesmo. Temos a solução temos a aqui. solução. inclusive, isso tem uma escola de pensamento revolucionário que é o aceleracionismo, Sim. que diz justamente, você Isso. tem que acelerar a degradação para que a sociedade fique tão ruim que as pessoas não aguentem mais essas estruturas. E queiram voltar para um... E um dos grandes intelectuais aceleracionistas chama-se Nick Land. E o Nick Land é um dos grandes cooperadores e ideólogos do iluminismo e simpatizantes do iluminismo das trevas, Que é o que é do Peter Thiel, uma lá do tese, do Curtis Yarvin, Curtis Yarvin. que dá base para as operações da turma do Peter Thiel, do Alex Karp, que são essa verdadeira máfia do Vale do Silício, Sim. que trabalha utilizando tecnologia para fins militares. Com a qual o Trump está de muito controle. ligado. Com a qual o Trump está muito ligado mesmo, que foi grande parte do lobby que deu para ele o poder que ele tem. Né? Então, fala-se muito sobre como o Trump foi eleito por dois tipos de base, né? Esse apoio institucional que veio dessa galera da tecnologia, os oligarcas tecnológicos, os tecnocratas, e os tradicionalistas, os cristãos, o povo americano normal, o sujeito que não aguentava mais a economia do jeito que os democratas estavam tocando, as Seria intervenções o MAGA, externas, mais etc. ou menos. Assim. Que é a base do, a do base MAGA. Maga. Então, Que ele já está quebrando a ponte. e aí, mais ou menos. Pô, brigando com o tem Papa, pô. Não, mas eu acho que... Pega um pedaço ali. Eu acho que ele tem o problema do Trump ser o Trump, né? Do jeito que ele é. Mas eu acho que também a galera... Ele, inclusive, tirou o negócio do ar. Ele viu que cagou, que foi Trump demais. Eu sou meio... Não acho que o Trump é perfeito, tá? É que nem a gente fala qualquer coisa, elogia alguém, já vão achar. Sim. Mas eu acho que também a galera tá falando, pô, cara, é um pouco a nossa ainda... Nosso bote você não aqui vai no tirar, você Ocidente. não vai dispensar o cara pra voltar para aquilo. Apesar de que o Palantir soltou uma nota que eu nem consegui ler inteira, que a galera tava comentando, você sabe o que não, foi? a nota ali é que eu não li ela inteira. É um manifesto do que seria a República Tecnológica. Eu não li É inteira. meio assustador, porque eu tava lendo o livro, ele fala isso mesmo. O Alex Karp tem um livro que é a defende República isso aí. Tecnológica, se não me engano, em que ele traz um ideal de sociedade. Aí já... E esse ideal de sociedade é o seguinte, ele olha com muita nostalgia para o fato de que muitos presidentes americanos eram homens de ciência. Eram como homens Que da medo. Renascença, sabe? Aquele cara que ele é o... Só piora. polímata. Eram polímatas, polímata. pessoas conheciam de Com filosofia, vários- de literatura e de ciência, e que conversavam com quem desenvolvia a tecnologia. Né? Eles quase assim que equiparam engenheiros a sábios por natureza. Né? E o próprio Elon Musk, ele fala, engenharia é magia. Né? Ele tem esse imaginário aí. Até, sei Em lá. certo sentido, tudo é magia, o que a gente está fazendo aqui com o discurso também. Então, assim, ele tem essa visão do homem de ciência, do engenheiro, como uma espécie de sábio e guia. E ele fala que em algum momento a política americana deixou de ser tocada por esses homens iluminados, homens de ciência, e passou a ser tocada por celebridades. Porque foi Isso quando... também não tá errado. Não necessariamente está errado. Ele fala, ó, Não tá errado assim o diagnóstico. olha, certíssimo. em algum momento, a democracia americana, a República Americana, se tornou quase que um reality show. Isso. Então, os escândalos morais começaram a tomar as manchetes,
quando a comunicação de massa começou a explodir, televisão, rádio, etc. Os mais novos não vão lembrar do Bill Clinton, que foi... Até tem um meme muito legal que é o Clinton numa mesa e fala: se você nasceu numa determinada época, sabe que tem 2 pessoas nessa foto. Porque o Clinton teve uma escândalo secretária. Mônica Lewinsky. E aí, essa era dos paparazzi, das celebridades, não à toa, o presidente hoje, que eu acho um presidente tem seus problemas, mas é um bom presidente, era celebridade do reality show lá. O Trump, exato. E era uma celebridade. Exato, e isso é uma grande ironia, porque o Trump, ele parece que ele construiu a carreira dele para isso, né? Ele ganha dinheiro com o mercado imobiliário. Alguns dizem que até com uma certa ajuda de investimento russo para elevar o capital imobiliário dele, o que também é outra grande ironia, né? E a partir disso, ele começa a investir no show business. Então, o Trump foi um dos donos, se não me engano, do WWE, que é o telecat dos americanos lá, que, cara, foi. é um negócio enorme lá. Sim. A gente não tem noção aquilo mobiliza mesmo as pessoas. Os tiozão redneck assistem aquilo como as tia que assistem novela da Globo, entendeu? Por isso que 90% desses caras eram. Aquele Hulk Hogan era apaixonado pelo Trump. Exato, que faleceu também, mas é porque o cara ganhou muito dinheiro com essas coisas que o Trump fazia. E seria o que? A luta livre, né? O nosso Gigantes do Ringue. Gigantes do Ringue. Lembra dos nossos Gigantes do Ringue? Gigantes do Ringue, Telecat. O Telecat, Ted Boy Marino. Isso. É isso Tigre mesmo. paraguaio. Isso. O Aquiles. E o Trump Fantomas. Desculpa. começou a usar o capital dele para ter esse trânsito ali em Hollywood. Então ele teve caso com atrizes. Deixemos o Homem da Ilha de lado um pouco, mas ele teve caso com a atriz, ele transitava em Hollywood e ele apareceu, fez ponta em vários filmes. A mais notável é o do Esqueceram de Mim, né? E inclusive ele ganhou o prêmio de... E ele era super querido em Hollywood. Sim. Então, assim, ele é um cara que se construiu como personalidade midiática e depois tentou a presidência. Então parece que era um homem que estava ciente de que o novo jogo político se dava através da mídia. Você acha que foi uma coisa consciente? Eu acho que eu acredito. Ele falou: não, eu vou virar um cara acredito nisso. midiático, virar presidente. Ele começou a fazer investimentos e a aparecer de propósito. E a para virar pagar pra presidente, aparecer. não, mas que ele queria chegar num lugar muito alto, ele queria. Ninguém faz isso, é o que você falou, ninguém compra tanta coisa assim pra... Ninguém enriquece com o mercado imobiliário. Você quer um negócio mais sem graça e careta que mercado imobiliário. Não, ninguém enriquece com o mercado imobiliário. Não, deixa eu terminar o raciocínio. Ninguém enriquece com o mercado imobiliário e vai pra mídia de uma hora pra outra sem estar pensando em alguma coisa. Cara, são coisas muito distintas. Você não vê o dono da Cirela querendo aparecer mas lembra daquela que se vestia de mulher gato? Como é que era o nome dela? Não sei o que. Silvia Design, não é mercado imobiliário, mas era do design e virou uma celebridade. Não, mas é diferente, eu acho que é diferente. Ela não entrou no show business. Você não conhece Silvia Design? Ela fazendo a coisa dela. Ela ficou famosa vendendo móvel do jeito particular, bizarro que ela vendia. Você não vê ela comprando a Record para transformar a Record no seu parquezinho de diversão, né? Comprando uma grande emissora. Mas o Silvio, eu tô querendo ser advogado do diabo. O Silvio Santos não fez isso? Aliás, inclusive tentou ser presidente. O Silvio Santos pode ser mais parecido com o... Porque ele começou, tudo bem, não é imobiliário, mas era o camelô ali, vendendo baú lá. É que o Brasil... o Brasil mudar um pouco. O Brasil sempre tem um quê de brega, né, pra essas coisas. Enquanto o Trump tá lá em Hollywood, pegando a Michelle Pfeiffer, o Silvio Santos tá botando o travesti pra fazer show no domingo à tarde. Travesti não. Transvestidas. Então, e o lance todo é que percebe-se que nesse itinerário aí, você nota uma coisa curiosa que é, cada vez mais, voltando para Palantir, você percebe que cada vez mais, não só a política, como a sociedade foi consumida pela mentalidade de mídia, né? Hoje todo mundo tem que ser influencer. O cara ele quer ter uma empresinha, ele é mecânico de carro. Se o mecânico não tiver uma página no Instagram que ele divulga a mecânica dele,
às vezes fazendo rios engraçadinho pra viralizar e E atrair. tem até um movimento agora, você viu, né? Não Isso que você sei, vai falar? vai falar. Porque tem essa coisa dos médicos no TikTok fazendo dancinho, cacete eu a acho que quatro. era isso. Aí uma menina faz um vídeo explicando, falando, cara, isso daí pode até te dar view, mas isso não te dá cliente. Exato. E o Nem seu credibilidade, papel, nem né? credibilidade. O seu papel como médico é ter, no mínimo, credibilidade. Sim. Pra poder, né? Claro. E aí ela mostra vários exemplos dos caras fazendo umas dancinhas pra explicar doenças anais, fissuras no rego. Exato. Cara, é um pouco... virou realmente essa uma cultura Não, palhaçada. Não, porque do se o cara quer influencer, realmente espalhar conscientizar as pessoas, melhor aquelas inteligências artificial com a banana falando, eu tô podre porque não sei o quê, porque aí o cara não se expõe como profissional, né? E realmente é isso que ela fala, não adianta você ter 1 milhão, bilhões de seguidores, sendo que aquelas pessoas estão olhando pra você não como, nossa, esse é um cara bom profissional. Mas é por isso, porque o cara deixou de se importar com a profissão pra ganhar dinheiro fazendo gracinha. Exato. Entendeu? O cara E ele acaba ganha. não ganhando, Ele né? valoriza. Ganha, então, ganha. Não, mas Ganha é no- momentâneo, né? sim, Sim, e não não. através da profissão dele, que era a coisa que estava Ele ganha por outra... E essa é a grande crítica do Karp, né? Que é, olha, a política se tornou sobre egos e escândalos. E mais, o Vale do Silício, que antigamente nasceu servindo à nação, aos propósitos nacionais, passou a ter medo de servir aos propósitos nacionais, passou a ter nojinho de se aproximar de questões militares, de questões de Estado, e começou a se dedicar, ou seja, você pega as maiores mentes na visão dele, os engenheiros, aquelas pessoas mais capacitadas, e coloca eles para desenvolver brinquedo para madame. Né, desenvolver brinquedo de conveniência. Aí é o cara que vai fazer um sistema para o cara chamar um carro no transporte, outro que vai fazer a IA que te transforma num peixe-gato quando você aponta a câmera para você, é outro que vai fazer joguinho. E ele fala que isso enfraqueceu a nação como um todo. Por quê? Olha, de certo ponto de vista, enquanto os russos estavam lá fazendo um míssil supersônico submarino, né, com todo o aparato científico deles, o Google estava com nojo de encostar em aplicações militares com a sua tecnologia e estava desenvolvendo, sei lá, um algoritmo para te deixar mais viciado em ver vídeo do YouTube. Então, isso traz um efeito para a nação que para ele é deletério, todos concordam praticamente que é deletério, mas para ele a solução é a seguinte, para esse drama todo. Submeter de novo as mentes mais brilhantes, os engenheiros que seriam os sábios na cabeça dele, ao projetos nacionais, e a nação ser tocada por esses engenheiros tecnocráticos segundo os seus critérios, né, a partir da técnica. Ou seja, vai controlar, mas controlar para o bem, na cabeça dele, né? Controlar, E o bem é o quê? O que a técnica o bem técnico, exatamente, não é o bem espiritual. E o negócio qual é a diferença disso para um projeto conservador, um projeto tradicional, um projeto cristão? É que o projeto cristão admite o uso da técnica, admite que o sujeito que domina a técnica deu pito na técnica, admite que a personalidade midiática, ela é midiática, ela serve para divulgar as coisas. Mas ela ela sabe que antes de tudo isso, antes que César possa ser César, antes que o governador possa ser o governador, antes que a autoridade possa ser a autoridade, o Deus que está acima de tudo isso, que é a autoridade última, tem que dar autoridade a ele. E é a partir desses princípios eternos, que são dados na religião, que a técnica tem que ser utilizada. Então a técnica tem o seu lugar, que é para realizar o bem, que é definido por Deus, que é um bem transcendente. A economia também, o governante também, a mídia também. Isso só... Então, mas por que a gente pensa assim, os cristãos? Porque a gente sabe que o homem é caído. Sim. E a gente sabe que se deixar na mão de um técnico, de um engenheiro, não sei o quê, vai virar China. Não tem como. Vai virar aquele controle, porque o cara sempre vai dar uma justificativa muito técnica e muito para ferrar com todo mundo, para controlar, né, sempre tem, a justificativa sempre tem, se você olhar lá, os autoritarismos chinês, do século XX foram amparados em grande medida pela ciência. Quem não olha para alguém que você discorda, que está fazendo uma coisa horrível na sua perspectiva e fala assim, pô, se eu pudesse controlar esse cara, qualquer pessoa, mesmo o melhor coração vai falar, não, eu queria obrigar esse cara a fazer a coisa certa. E essa é a tentação humana
dos técnicos. Querer corrigir né? os outros. Que Exato. é esse ponto, parece pequeno, E, mas e é o pior, não é só corrigir os outros, é corrigir segundo um critério muito idiota. Que científico. Que são os critérios das coisas mensuráveis, que são os critérios do reino da quantidade. Sim. Quantos decibéis um negócio tem, são medições que, muito embora possam ajudar com a manipulação de certos aspectos da realidade, não abarcam a realidade inteira e não abarcam o que há de essencial a ela. E eu digo essencial no termo mais literal possível, porque quantidades não abarcam essências, né? Não abarcam o que a coisa é. Enfim. Você não mede um monte de coisa que é mais importante do que Assim, qualquer... até sentimento amor. você consegue medir. Sentimento você consegue, a liberação do hormônio é tanto hormônio tal, que quando o cara se sente assim. Mas o que é que está no centro, que antecede esse sentimento, por Você exemplo, não consegue. porque é que uma mãe está disposta a entregar a vida dela para salvar a vida de um filho, irracionalmente, mesmo que o filho não mereça. Por que ela continua insistindo naquela questão? Não é um mero sentimento. Ela pode estar irritada com ele, ela pode estar assim, ela pode sentir ânsia de vômito ao olhar para a situação do sujeito. E apesar do sentimento, ela faz aquilo. Tem Entendeu? uma coisa anterior. Né? Então, assim. Esses caras poderiam argumentar que é justamente uma construção social criada, não sei o quê, que com o tempo. Porque hoje, se você analisar, tem um monte de mãe que odeia os filhos, né? Sim. Você pega a Luana Piovani falando, o filho é um peso, entendeu? Ela trata o filho como se fosse um peso. Várias dessas mulheres que foram completamente contaminadas por essa cultura, essa subcultura aí do feminismo, são assim, elas acham que o filho é um estorvo, que é um problema na vida dela. Eu duvido que ela algumas delas, não todas, porque eu acho que eu concordo com vocês, eu só estou fazendo o papel de... claro. Né, algumas delas deixariam o filho morrer sem... O próprio Anticristo, aquele filme do... Não o Anticristo, né, aquele filme do... O filme do Lars von Trier. Lars von Trier tem uma cena muito, muito emblemática disso, né, no começo do filme, que a mulher tá com o cara, e ela vê o moleque subindo no negócio, assim, e ela prefere ter o orgasmo do que ir lá salvar a criança, entendeu? Então, a gente pode argumentar várias coisas nesse sentido, assim, de que a nossa natureza é mal estimulada, a nossa natureza humana, desordenada, ela vai levar a isso, é isso que a gente sempre faz questão de bater. No caso da Luana Piovani, ela mesma está inserida em uma construção social, que é a construção social progressista. E aí eu pergunto àqueles que estão inseridos nisso, como está indo a vida de vocês? Quantos tarja preta vocês estão tomando? Como é que tá indo aí? Basta olhar pra cara da Piovani, ver aqueles olhos caídos, é óbvio que essa mulher vive à base de barbitúrico. Aí você olha, volta pra trás e pergunta, como é que Santo Estevão vivia sabendo que ia ser apedrejado? Ele vivia muito melhor do que a Luana Piovani com todos os seus confortos. Em termos de espírito. Muito e melhor, é isso, essa paz em termos de espírito, felicidade, né? Paz mesmo. Aí, mas você tá falando de Santos, né? Nós não estamos nesse nível, mas eu não tomo tarja preta. Mas esse é o objetivo, entendeu? É pra lá que você tá indo. E é por isso que você consegue colher algum bem, mesmo sem estar nesse estado. Por quê? Porque você tá tentando chegar lá. Existe uma demonização total das coisas normais, né? Do normal. Da normalidade. Por quê? Aí entra Hollywood, entra a literatura, entra um monte de coisa que é assim, poxa, a família feliz lá que simplesmente vive a vida, tem o seu trabalhinho, tem os filhos, ama os filhos. Mas aquilo é fetichizado por Hollywood também. Não. Aquilo também é transformado em algo palatável, consumível. As pessoas que viveram isso, que tiveram uma família mais ou menos estruturada e tal, quando você conversa, você vê que, claro, todo mundo fica triste, todo mundo tem problemas e tal, mas é uma coisa que é resolvida, assim, a pessoa é mais feliz, no geral, assim, dá pra ver. Então, claro que tem as ovelhas negras, sempre porque aí entra o espírito, né, a individualidade mesmo de cada um, mas, em geral, quando você organiza as coisas de um jeito normal, vamos dizer assim, as coisas funcionam melhor. Acontece que o normal virou um problema. É chato, então, é bobo, não é cool. Eu concordo e não sei com o Carlão. É opressor. É opressor. Que é o seguinte, é que a coisa normal não é o problema. O problema é essa fetichização que aconteceu. E o que é a fetichização?
é o reino da quantidade, é o mesmo reino da quantidade dos caras, Isso eu concordo. dos É a tecnocratas. bolha católica, vendendo o curso para ter 7 Então, filhos, entendeu? exato. Tudo isso é uma transformação, é mercantilizar algo que deveria ser absolutamente Normal. do reino da qualidade, Mas é do porque você privado. tá... Mas, A felicidade, para mim, aí eu entro no Bob Dylan, a felicidade não deveria estar entre as prioridades das pessoas, Também acho, na também família. Sim, Ali é um reino A de obrigação conflito, da felicidade. É um reino. Você não vê o mundo para ser feliz. Tudo bem, a felicidade, enquanto Santo Agostinho, né, eu digo quer ser a paz, aí contemplação. vamos dizer... Mas nem paz. cara, Olha, eu tô virando quase um homilia aqui. A paz de Cristo também não é a paz que a gente está imaginando, Tô de né? boa. Deve Não ficar tô- de boa. É que não as ficar na palavras, rede, as na palavras rede. são fogo, né? Porque Sim, a mas gente tem, tá né? no universo hippie, né, ainda, né? É, Paz, então, amor, essas Não coisas. é, tem esse- não é nada fácil e nem deveria ser, entendeu? Na verdade, assim, a vida real, ela deveria ser vivida, eu tô falando isso, mas assim, totalmente distante da minha própria vida, tá? Você sabe, né? Mas assim, com essa hierarquia, eu tô olhando para cima e o resto vem se construindo. Inclusive, aí, cara, o filho, vai ter problema, Aí vai ser tá. difícil, criar não é fácil. Ó, Só para finalizar essa coisa da fetichização, eu concordo, então, mas qual é o problema? É aquilo, só para terminar, Calma. o bem em si, eles estão mostrando um bem. O problema é que você está saindo do lodo, é aquela coisa que você falava da cultura. O cara tá ouvindo funk, você quer mostrar Mozart, Beethoven. Eu acho O cara que- vai não é- Embolia. Claro, o cara tá mostrando uma coisa. Ó, você aí que mora num kitnet no centro de São Paulo e tá com a sua namoradinha, tem que ter 7 filhos Então, não, e é. ficar. E lê Santo Tomás de óbvio, Aquino. é que é mais que isso. No original. Não, o que eu Em ia grego. falar a princípio era o seguinte, Passa água. não era nem isso. É que é mais fundamental que isso. O cara acha que os sinais exteriores é que são o bem. Exato. Boa. O bem, Exato. a quantidade de filhos que você tem, o fato de você ter uma esposa ao seu lado ou não, isso não determina se você está fazendo a coisa certa ou não. Boa, claro. Você pode ter uma esposa ao seu lado e ter 7 filhos e maltratá-los todo dia. Sim. E Perfeito. ter a Ser um aparência. É. Ou você pode não maltratá-los diretamente, mas trair e fazer coisa errada, ser viciado em droga, e esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa pode acontecer. O que é o bem de fato? É você fazer na sua circunstância concreta as coisas que são as coisas corretas de maneira ordenada. Quer você tenha aquela família ou não, muitas vezes, para a maioria das pessoas, fazer essas coisas corretas vai levar a pessoa, no caso do homem, a ser um sujeito que é capaz de ser um bom pai, que pode atrair uma boa esposa e pode criar bem os seus filhos naquele modelo ou em outros. A Sagrada Família... Mas que é pode não acontecer. Sim, exato. então, a Sagrada Família, que é um modelo arquetípico disso, não é nem um pouco parecida com essa Não, família. são 3. Os caras estavam Não tem nem, né? Não tem. ferrados, viajando em cima de um burro pra dormir num estábulo, pra ter um Imagina menino. se Maria olha para ele e diz: Cara, ah, não, você não tá me provendo, provendo, como você não eu é um gostaria. provedor, você não é um Tchau. provedor. Depois os caras saíram pro Egito, aquele monte de gente que eles não conheciam, outra cultura, os pagãos. Então, assim, é uma vida completamente diversa dessa. Agora, o negócio é que perdeu-se essa noção de interioridade, que é do que o que eu estou fazendo concretamente aqui, né? O que o meu interior diz sobre o que eu estou fazendo exteriormente, essas coisas estão alinhadas, segundo um bem maior ou não, e começou a se focar nesses aspectos exteriores que são, novamente, quantitativos. E aí o negócio se escaralhou mesmo. E aí E tem um volta pro Palantir, né? Que é o que exato. ele quer, é pegar essas coisas exteriores quantitativas, mensuráveis, e tirar todo o aspecto Sim. não E mensurável. ordenar espiritual. toda a sociedade segundo isso. E quando a cultura se torna de imagem, né? Que você sai do mundo literário, em que, cara, para você entrar num universo de um livro, você precisa de... Tem várias nuances ali que são colocadas. As pessoas naquela época tinham um pouco mais de discernimento, sabiam ler, né? Você entra numa cultura imagética, que é uma cultura de edições, né? É pura edição, não sei o que, tal. As pessoas... A escola de Frankfurt, eles perceberam que, assim, o homem, ele depende de exemplos, ele depende de... Tanto que nós temos um livro de regras, né? Que é a Bíblia, é o livro de instrução do que é um ser humano, né? Ou seja, a gente precisa desse amparo. A cultura, esses caras perceberam que essa cultura muito rápida de coisa, ela é muito sedutora. Por quê? Porque ela não tem a complexidade que vai ter todas as outras formas de cultura mais profunda. Então, você consegue dominar as pessoas. É aí que eu entro no caso de, por exemplo, você coloca lá aqueles filmes, A Felicidade Não Se Compra, são filmes maravilhosos.
longe de... Mas é evidente que aquilo por um bom motivo, mas vários outros ali vão servir como fetichização desse tipo de vida, entendeu? Uma vida legal, bonita, de filhos, não sei o quê. Às vezes, o cara que olha... E esse é o grande ponto, por exemplo, que a esquerda usa, né? Assim, o cara não se reconhece porque naquela família não tem um negro, então para ele não é... E às vezes acontece isso mesmo, você vê um filme assim, você fala, pô, que filme lindo, pô, minha vida é completamente diferente dessa. Quando você tem uma interioridade, quando você sabe que aquilo ali é um exemplo maravilhoso que serve para aquele contexto, não para você. Entendeu? O problema é que o ser humano está muito desordenado. Existem ali princípios que servem para todos. Aplicáveis em outras Então, realidades. para todos. Eu ia apontar isso, Mas porque o a felicidade não é uma coisa felizinha, não. Ao contrário, só dá merda é justamente você olhar e falar, porra, na merda. O final feliz, que é quando você descobre que a verdadeira alegria, você está cercado por quem você ama, evidente, né? Não precisa ser necessariamente 3 filhos, 4, uma esposa, pode ser 4 amantes. Eu acho que nesse caso... Estando bem, estando cercado de amor... Não. Nesse caso específico, eu acho que... Não pode. Não. Uma delas travesti. Não. Pior. Vamos piorando, né? Um cavalo. O cavalo pode, dependendo do que você fizer com ele. Pode montar, você pode... Então, montar, mas também... E eles percebendo que justamente isso ia se tornar a cultura hegemônica, a cultura dominante. Você não vai... O cara, quando vê essa facilidade de entretenimento, ele não vai buscar entretenimentos mais profundos, entendeu? Isso acaba virando um nicho. Né? É muito pouca gente hoje, desde o começo, a gente fala a crise da leitura. Cara, eu não sei se era muito diferente, evidente. Os livros eram melhores, né? Os best-sellers eram melhores, porque continua tendo livro vendendo pra cacete. O problema é a qualidade do que tá sendo vendido agora. Nunca se vendeu tanto livro. Exato, aí você entra no outro problema, que é um problema múltiplo, que é o papel da crítica, porque a crítica educa o leitor. Que aspectos a crítica está ressaltando? Aí o cara desaprende a ler. Sem entrar na questão acadêmica. Que tipos de pessoas, as pessoas que estão se formando? O cara olha para aquilo, bicho. Basta ver as teses, né? Das universidades. E ele é um mecanismo que vai se expandindo. Isso é um vírus. Cara. Assim, olha, sem nenhum preconceito segundo as escolhas libidinosas desta pessoa, mas imagina um cidadão comum que ele olha para Tertuliana Lustosa, autora da Educando com o Cru, né? O cara sabe o nome da mulher. O Manifesto Traveco-Terrorista. E o nome é bonito, né? Tertuliana Lustosa. Aí ele olha para personagem. Ele olha para este cidadão, o sujeito que está procurando exemplos. Ele quer se tornar aquilo, porque aquilo ali, na cabeça dele, muitas vezes é a imagem do que é um acadêmico que se forma em aquele tem autoridade. E na imprensa incensa aquilo como, você que não participa disso, você é meio burro. Eu não estou dizendo que que aquilo não é exemplo, necessariamente, que ninguém queira se tornar aquilo. Eu estou fazendo uma pergunta. Uma pessoa vai querer se modelar segundo aquilo? É só uma pergunta, tá bom? E o ser humano é dependente... Não é exemplo. Muito dependente de bons exemplos, de exemplos, né? No caso, bons estão cada vez mais caros. Mas é isso. Qual era o... Olha, temos assunto ainda, né? Eu acho que... Já foi. Vou te dizer... A gente pode terminar, Você quer assunto? Não, o meu assunto era ok. Era ok. Vai mudar não, o meu também só para dizer o seguinte, eu acho que até entra muito no que a gente está comentando, que assim... No começo, né, principalmente. Principalmente no começo, que, né, segundo o Lula já admitiu que o Olavo tem razão, e agora os idiotas da imprensa, né? Porque o bom deles é que eles têm um QI realmente tão baixo que eles não percebem que eles estão fazendo uma confissão de culpa, né? Exato. Então aquele Otávio Guedes, ele estava dizendo na Globo News que assim, eles perceberam que o STF estava sendo, não pode falar, os Supremos estavam sendo um pouco autoritários, um pouco fora da Constituição, estavam cometendo alguns abusos, mas ali era porque havia um golpe, um plano de um golpe, né? Tinha um acordo tácito. Tinha um acordo tácito que eles podiam, né, que estava permitido, só que agora saiu desse acordo. Agora a democracia restabeleceu-se, né? Agora o Lula já endividou o país, o Lula já gastou tudo que ele podia no cartão corporativo, já acabou, sucateou toda a nossa indústria de novo, não tem saneamento, tudo. Então a democracia voltou. Né? O pobre está cada vez mais pobre, com fila de osso, mas a democracia voltou. E aí eles estão falando isso abertamente agora, porque tem que conter os abusos do que os Supremos estão fazendo. Eles achavam que... Assumindo a culpa, né? Fala assim, nós fizemos, temos mais pela democracia. Nós ajudamos, nós não diria ajudamos, mas nós permitimos
que eles fizessem isso. Nós não fomos Não, mas ajudaram sim. a luz, né? Ajudaram, ajudaram, o porta-voz, né? Entendeu? Então, assim, justificando, quando você pega a maior empresa de comunicação do Brasil Que e é- fala assim, tudo bem, é um braço. você está ajudando. Ou seja, eles estão assumindo que eles são um braço dessa ditadura 2.0 que se instalou no Brasil. E que agora está incomodando a todos. E que agora Sim, parece que assim a água bateu na bunda. Tá batendo na Ah, como se a gente não tivesse já alertado, né? E agora você vê Porra, o nível, desde né? 2000. Um cara como esse é aquele cara que É uma arrota a bactéria. virtude É. como se fosse superior, porque vocês, extrema direita, Extrema vocês selvagens, bolsonaristas, vocês não sei o quê, é um cara que não consegue perceber que isso que ele fez, ou consegue, o que é pior ainda, porque é o coração peludo, nojento. Eu Nojento. tenho nojo desse cara, eu também. num nível. Não só dele. Porque quando você vê aqueles vídeos que eu esqueci o nome dela, é um nome diferente, Thalia, eu acho. A advogada dos caras do 8 de janeiro. Quando ela tem mostrado assim, no particular, o que essas pessoas são, até entrevistas, né? Acho que a Oeste chegou a entrevistar a menina do batom. Sim, do batom. Você começa a ver que aquelas vidas, aquelas pessoas individualmente, elas existem, e elas estão assim muito quebradas, muito, cara. Dá uma dó, quando você vê, é revoltante, Então, vontade de chorar, quebrada vontade de... psicologicamente. Quebrada. Eu acho que há o espírito quebrado. E esse cara tá falando com essa cara de pau, e quando eu boto as duas coisas uma do lado da outra, não tem... Você fala assim, cara, que nível de degradação humana a gente chegou para um cara desse estar na maior TV do Brasil, falando isso com essa cara de pau, e os outros, mesmo o coleguinha do lado, não fala, cara, olhando, porra, falando, que absurdo. Não, Porque eles todo mundo concorda. São cúmplices daquilo. Existe muito revoltante. Teve um editorial, acho que do Estadão, se não me engano, depois tem que checar, que diz que, conversando com os Supremos, é quase unânime a sensação de que um outro ministro que pode ter pouco cabelo tenha passado dos limites. E que eles só não abrem espaço para um impeachment, por exemplo, porque eles têm medo de que isso se crie um precedente que leve a Suprema Corte a uma instabilidade completa. Covardes, né? Exato. Então, Muito ou seja, covardes. tem, de novo, novamente um acordo tácito, assim, de, cara, tá ruim, mas se a gente admitir que tá ruim, a gente vai se ferrar. E olha, fazendo advogado do diabo, um país em que a Suprema Corte está sempre vulnerável à mudança de ministros quando o outro poder se desagrada, Isso é verdade, de fato se torna mais instável. Sim. Né? Agora, o negócio tá bom, se tem essa instabilidade toda, essa confusão toda, pode ser que ou o sistema do jeito que ele existe, desse jeito, não seja tão bom assim para promover o bem comum, Vai ter que se... ou o material humano que tá lá não preste mesmo. Porque, assim, isso. Acho que as duas coisas. E o modelo você tá vê, errado. é revoltante, porque eles falam assim, nossa, os caras começaram a atacar o Supremo. Tudo começou quando o Supremo começou a perseguir. Tudo começou não foi, é uma inversão total, como se os bolsonaristas Começou malucos... com aquele inquérito das fake news, né, que foi o primeiro que se institucionalizou. Até- Gabinete do ódio, Gabinete coisa do- que essa Laxo aí, que Com agora essa tá podre, voltando. essa mulher é podre. Essa mulher é voltando podre. ao- É podre. É É podre. Não nojento. estou dizendo para perseguir a Sem família brigar dela, comigo. como ela diz, não, porque eles me perseguem. Não, ninguém está falando isso. Você é podre, só isso. não, eu não Você acho é um que- sujeito podre. Eu, francamente, não concordo que ela tem que ser censurada. Óbvio que... Também não. O lance é que... Não, gente, Agora tem que ser punida. Eu acho que assim, deveria ela ser- tem que ser punida, ela tem que ser criminalizada. Tudo que esses caras fizeram tem que virar alvo de Ministério Público, porque esses caras foram cúmplices, no mínimo, para ser brando, cúmplices de uma perseguição absolutamente autoritária, totalmente fora da Constituição, desumana. Então esses caras têm que Agora, ser punidos de alguma forma. Eles têm que ser julgados pelo que eles de fato fizeram. Pelo que eles fizeram, só. E, se Deus quiser, espero que Deus toque o coração dessa mulher para que ela, sendo punida por uma injustiça semelhante à que ela causou, o que me parece uma pena temporal, assim, ou uma ironia muito grande do cosmos, né? No mínimo, né? Mas me parece uma pena temporal pelo mal que ela fez, que ela se arrependa do que ela fez e pare de ser louca, de ser maldosa, sei lá. Você Então, sabe assim, que eu sou das pessoas aqui mais de, não, né, vamos dar o benefício da dúvida, mas infelizmente, por mais esperança que eu tenho no ser humano em geral, eu acho que a soberba alguns e o tipos orgulho têm dessa muita gente, soberba. de gente que nem esse cara aí,
Guedes, e Laxo. a soberba é tão grande que, assim, só um milagre mesmo, e aí eu acredito, se tiver um milagre, tudo bem. pode ter um Mas milagre. se Pode. depender da força dos caras, que eles não vão buscar uma força Exato. Força eles superior. não têm. Então, não vai, porque o cara sempre vai falar, não, mas aquilo foi justificado. Cara, e aí você olha aquele carinha, o cara chorando ali, que, porra, por que vocês fazem isso? Eu não fiz nada. É um cara... Enquanto O tiozinho bandido, sendo filhos... Bandido de verdade, cara que bota o outro no micro-ondas Pode ser, lá, lado. que estupra, que faz um monte de coisa, é tido como, ai, tadinho, mas vocês também são muito cruéis. Aí o cara vai assaltar uma criança, toma um tiro, ai, mas vocês estão felizes com a morte dele. Eu vou fazer aqui uma proposta, não em nome do Quinto Elemento, tá bom? É uma coisa pessoal minha. Vamos combinar um horário para rezar o terço todos os dias pela Madeleine Laxo, pelo Alexandre de Moraes, pelo presidente Lula. Pô, vou rezar. Porque é só um milagre mesmo. Vai que, né? Só no milagre. Não, é sério, eu tô falando sério, não é uma piada. Fala um horário aí, qual é o horário? Sei lá. Então, é que tem que ser ou antes dos caras começarem a trabalhar ou depois de sair, né? Bom. Você acha que Deus tá olhando o horário? Não, é eterno, não, cara. Tô tanto falando faz. pra juntar. Das pessoas. Cassião, o cara também. Ou é antes da galera começar a trabalhar de madrugada ou é depois de sair. Eu não sei qual dos dois horários o pessoal prefere. Comenta aí embaixo. Comenta aí. Mas e Fala. Agora, voltando, esse negócio que vocês estavam falando, volta pro começo da conversa, que é o seguinte. No final das contas, o que é essa reação toda contra o bolsonarismo? Né? É a esquerda que se tornou sistema, os liberais que se tornaram sistema, reagindo contra Bolsonaro, que é um representante, me parece, da Revolução Brasileira. Dessa tentativa, por mais que ele seja um homem que seja do militar, que foi deputado a vida sistema inteira, de alguma forma. de repente, ele começa a propor agendas e ideias que são contra aquilo que o sistema construiu. E ele, enquanto essa espécie de dissidência do sistema, ele começa a representar a Revolução Brasileira muito melhor do que todos os pretensos revolucionários. E mais do que contra tudo aquilo, a favor da galera que tá votando nele. Por isso que eu falo, o Bolsonaro tem defeitos. É mesmo. Todo mundo tem defeitos, caceta. Então agora eu vou ter que, toda vez que eu falo do cara, falar, ele tem defeitos. Mas a questão é que ele encampa ideias que estão olhando pro cara comum ali. Tanto é que ele tem voto entre a galera mais comum, né? Menos envolvida. Quem tá fora da burocracia, quem tá fora do mercado, não sei o quê, quem tá fora do... Quem não tem voz. E quem tá fora do narcocultura, que também aí é um outro assunto. Olha, o Miorinho até tinha me perguntado lá, ele tentou me botar na saia justa, quando eu fui na entrevista dele lá. Ele falou lá das cagadas do Bolsonaro, faltou botar o Bolsonaro naquele rito hindu jogando água na estátua lá. Mas ele fala lá do monte de cagada do Bolsonaro. O Bolsonaro fez isso, fez aquilo errado e tal. Como que você consegue... continuar defendendo como uma liderança cristã legítima, como assim? Aí eu falei da questão do mal menor, e logo depois eu falei que, olha, eu acho que ele é liderança legítima mesmo por um simples fato. E na hora eu não articulei tão bem quanto eu articulo agora, que de fato, ele foi o primeiro, dentro daquele espaço, daquele recorte temporal, que teve a coragem de dar voz aos anseios da população que eram detestados por todo o estamento burocrático. Ele foi o único que teve coragem de não só dizer isso, como de dobrar a aposta quando começaram a persegui-lo antes da sua eleição, e de fato ambicionar chegar ao poder. E realmente, tá certo, quando ele chegou ele pode não ter feito o melhor que podia ter feito, sim, mas ele continuou ainda assim tentando representar essas ideias que, olha, francamente, ninguém mais teve coragem de fazer. Boa parte da direita, inclusive limpinha, o pessoal... Não, fugiram. A turma que o Kim chama carinhosamente que veste a coleirinha do Deltan e esse tipo de coisa, essa turma é a primeira a dar pra trás e dizer que não pode ser tão radical assim. Então, assim... Exatamente. E a mesma que chama de frouxonário ao mesmo tempo. Então é uma dupla... Exato. E às vezes se diz radical nominalmente, mas quando você vai ver na prática, não tem nada daquilo. Exato. Não, então são reféns do dinheiro, boa parte deles. Então, a questão toda é que existe uma coisa. Outro dia um cara me falou, tô cansado. Bom, você já deve ter ouvido isso. Tô cansado de votar no menos pior. Cara,
A chance de você encontrar um santo Imagina, para votar, imagina. santo Sempre o no mesmo sentido pior, mesmo da menos coisa, pior. do Sempre cara, é. um cara muito bom, que só pensa no bem, que não tem nenhum defeito, blá blá blá. A chance disso acontecer é praticamente nula, e quando acontece é eventual, é 1 em 1 milhão. E até Davi, quando teve poder, fez merda e depois voltou, se arrependeu, foi, não voltou. Então, assim, essa inocência não, tem uma palavra melhor para isso, essa ingenuidade de querer falar, Eu acho que é eu soberba, só desculpa, vou votar. não é nem ingenuidade, Pode pra mim ser. isso é soberba. Eu porque só eu tô vou acima. votar. exatamente. Como se você fosse muito melhor. Vai lá você então se eleger, vamos ver se é Não, bom o suficiente. imagina que um carinha desses que apresenta esses programinha limpinho aí, tivesse numa situação do Bolsonaro hoje, né, do cara preso e não sei o que, e tendo que... Não, já tinha aberto as pernas. Pô, não ia até, o cara sistema. ligando lá, a gente Já conhece tinha alguns, aberto as pernas. o cara ligando lá, ó, vou te libertar, você fala porque o Tarcísio é o candidato, você acha que o cara não ia regar? Exato. Então assim, exato. é né? Se a gente não lidar com a realidade, não ser maduro, a galera é muito infantil, muito, e a gente é tido como, eles não são intelectuais, eles não sabem o que falam. E quando você vai ver, o cara, o intelectual parece uma Graças criança a Deus, de né? 6 anos falando, entendeu? É. Aí eu falo, ainda bem, deixa... É melhor não ser Segue intelectual aí. mesmo, se for pra ser Segue desse aí. jeito. Cara, jeito. o belo não é belo. Porque tem intelectual no Brasil, não é intelectual. O artista brasileiro não é artista. Eu prefiro ser, cara. O Zeca Pagodinho toca samba. Toca samba. Eu prefiro, me chamem de, sei lá, jogador de Se bem que tênis. nem ele consegue dizer qual a diferença do samba pro pagode, você já viu isso no jogo, muito bom, muito bom. A entrevista dele falou, não, mas qual é a diferença do partido alto pro samba? Pro pagode. É que o pagode é pá, o samba é... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui. Tá. O cara não consegue articular. Os intelectuais brasileiros lembram aquela frase do Woody Allen, né, que fala assim, eu terminei com a minha esposa porque ela era muito infantil. Ela uma vez afogou todos os meus patinhos Na banheira. Todos os meus patinhos de borracha na banheira. Quer dizer, os caras são crianças e acham que os outros são crianças, que nem eles, né? Mas é isso. É isso aí? É isso aí. Eu acho que Voltamos à treta da direita. Voltamos Mas à treta sempre da acaba aí. direita. Insuportável, Porque a direita brasileira talvez seja... Eu gosto da direita brasileira. Então é isso. Bom, Que a gente esgotamos precisa mais assistir? um assunto, é isso? O que a gente vai assistir? A gente fez um vídeo uma vez explicando essa questão do reino da quantidade. Era do Bebê Reborn. E se você ficou voando, mas se interessou por esse assunto, essa questão do reino da quantidade, a qualidade, não sei o que esse trem, vê esse vídeo aqui do Bebê Reborn. O assunto é datado, mas a explicação é boa para ajudar a entender mais ou menos qual é que é desse negócio aí. Boa.